Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Magno Lessa e você é muito bem-vindo ao meu canal. Nesta pré-aula, nós estudaremos a lição de número 12, que tem por título O Modelo de Missões da Igreja de Antioquia. O nosso texto áureo se encontra em Atos capítulo 13, versículo 2, que diz assim: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. A verdade prática diz: a ação do Espírito Santo é garantia de sucesso de toda a obra missionária. Isto é, não pode faltar a ação do Espírito Santo, ela é completamente fundamental. Vamos aqui então para os nossos objetivos. O primeiro será apresentar a natureza e as características da igreja de Antioquia. O segundo será expor a sua natureza missionária. E o terceiro objetivo será enfatizar o serviço de missões em Antioquia. Logo, a palavra-chave que norteia toda a nossa lição é a palavra modelo, já que o objetivo é olhar para o modelo de Antioquia e aplicar em nossas igrejas. Lembrando sempre que a proposta aqui é ser direto ao nosso objetivo, tá? De maneira sucinta, resumida, mas de maneira profunda. Vamos aqui à nossa introdução. Então, nesta lição, estudaremos a respeito da igreja de Antioquia, que era uma igreja formada por gentios. Na verdade, Antioquia foi a primeira igreja formada por gentios. Mas, se você se perguntar o que era um gentio era todo não-judeu. Quando um não-judeu, ou seja, alguém que não era judeu etnicamente nem religiosamente, se convertia ao judaísmo, esta pessoa ela era conhecida como prosélita ou prosélito. No âmbito do cristianismo, o não-judeu era considerado gentil. Então, por exemplo, um grego era um gentil, um romano era um gentil, tá? Então, um não-judeu, um gentil. Veremos aqui nesta lição a formação da igreja de Antioquia, a sua vida ministerial e também de comunhão, e como foram produzidos ali resultados práticos e significativos na obra missionária. Nós observaremos uma amostra clara de como aquela igreja propunha uma dinâmica simples, porém profunda e que deu muito certo. A dinâmica que envolvia jejum e oração. É muito bonito olhar para a igreja de Antioquia e perceber que era uma igreja que unia jejum e oração com a finalidade de pedir orientação ao Espírito Santo e assim executar a ação evangelística. Em outras palavras, fazer missões. É tão verdade isso que foi por intermédio da ação do Espírito Santo que Barnabé e Paulo foram comissionados, escolhidos para a tarefa de fazer missões. Quando a gente olha para a igreja de Antioquia, a gente consegue perceber uma igreja que caminhava na dependência do Espírito Santo. Glória seja dada a Deus por isso. Então, a igreja de Antioquia, natureza e características é aqui o nosso primeiro tópico. Antioquia da Síria. Vamos olhar aqui agora para a cidade de uma maneira geral, para a gente entender a igreja dentro daquela cidade. É muito importante quando a gente está lendo a Bíblia, e aqui tratando-se de Atos dos Apóstolos, a gente se perguntar pelo contexto. Se Lucas nos informa a cidade, é bom a gente saber as características da cidade, ou seja, como a cidade era, para a gente entender a igreja dentro daquela cidade. Eu falo disso porque quando nós estamos, por exemplo, buscando interpretar a carta que Paulo escreve aos Coríntios, nós só temos condição de entender muitas coisas do que Paulo ali afirma se a gente, então, olhar para a cidade de Corinto. Isto porque a igreja de Corinto reproduzia frequentemente as coisas que aconteciam na cidade de Corinto e traziam para o meio cristão. E Paulo, então,
vê isso como um grande problema. Então fica a dica, toda vez que você for ler a Bíblia Sagrada e se propuser na sua interpretação, se pergunte frequentemente pelo contexto. Uma vez que você mapear o contexto, isso vai te ajudar na interpretação do texto, ok? Bom, Antioquia da Síria, ela era conhecida como a Rainha do Oriente. Era uma cidade que tinha uma população significativa para o primeiro século. Estudiosos acreditam que havia ali cerca de 500 mil pessoas, ou seja, 500 mil habitantes. Logo, era uma cidade grande e significativa, se tratando das proporções das cidades do primeiro século. Também era uma cidade constituída de uma diversidade de nacionalidades e, por isso, dizia ser possível conhecer os costumes do mundo inteiro pela mistura de povos que frequentavam as suas praças. Logo, ter uma igreja num local como esse era importantíssimo. E por quê? Porque uma vez que várias pessoas se dirigiam ali àquela região, automaticamente o evangelho sendo pregado, ele iria se propagar para várias outras regiões. Não por acaso, Antioquia da Síria tornou-se a segunda capital do cristianismo, ou seja, isso depois de Jerusalém e a sede das missões. Sabemos que a igreja-mãe foi Jerusalém, haja vista que o evangelho e a pregação de Jesus ali tem um papel de destaque, e Jesus disse aos seus discípulos que eles deveriam esperar em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. O evangelho, então, e a igreja começa em Jerusalém, e a partir de Jerusalém ela vai avançando para os locais mais distantes e longínquos do Império Romano. Mas Antioquia representava um local importante, e por isso a segunda capital do cristianismo. E por que dizemos que ela era a sede das missões? Porque a gente vê em Antioquia uma preocupação pulsante, latente e frequente na obra missionária. Não por acaso, Barnabé e Paulo, que neste momento era chamado de Saulo, mas eu preciso dizer que Paulo tinha esses dois nomes, ele tinha o nome de Saulo e o nome de Paulo, foram escolhidos para a obra missionária. Então, por isso, o evangelista Lucas, ele altera o foco da sua narrativa, outrora centralizada em Jerusalém, para o ministério aos gentios a partir da Antioquia da Síria. E, subsequentemente, disseminando ali, deixando claro como a palavra foi disseminada pelo mundo inteiro. Jerusalém, portanto, representada pela figura de Pedro, de Tiago, tinha um foco muito voltada para os judeus. Eles vão pregar para os judeus, para a comunidade judaica. Já Paulo, a partir da igreja de Antioquia, que foi a igreja que ele separou para a obra missionária, vai pregar para os gentios. E depois, pelo livro de Atos, nós somos informados várias igrejas sendo implantadas em vários locais. Tá? Então não se deve aqui, uma palavra importante, confundir Antioquia da Síria com Antioquia da Psídia, que aparece mencionada em Atos 13, versículo 14. Bom, vamos olhar agora para o segundo subtópico, que trata sobre a igreja em Antioquia. Então, após a perseguição que sucedeu em virtude da morte de Estevão, que nós somos informados no livro de Atos que Estevão foi morto apedrejado, e no momento do seu apedrejamento, ele tem uma experiência com o Senhor, na qual ele vê os céus abertos e o Filho do Homem à destra de Deus. Essa perseguição, ela inevitavelmente fez com que os membros da igreja de Jerusalém se dispersassem para a Judéia e também para Samaria, ou seja, saísse de Jerusalém, em virtude de temer a perseguição empreendida dentro da cidade de Jerusalém. O Espírito Santo, portanto, dirigiu os passos dos primeiros cristãos dispersos
para os confins da terra. E, em virtude disso, esses cristãos chegaram em Antioquia da Síria. Você pode conferir isso lendo Atos capítulo 11, versículo 22 e 23. Nessa cidade se dá, portanto, a fundação da primeira igreja gentílica, isto é, uma primeira igreja formada por gentios, pregada ali aos gentios que estavam. Essa igreja tornou-se o centro da obra missionária de Paulo, o apóstolo dos gentios. O apóstolo Paulo, ele foi enviado a partir da igreja de Antioquia. Ele faz então a sua conhecida e famosa primeira viagem missionária, e ele, nessa primeira viagem, visita vários locais e funda igrejas nesses locais. Após fundar igrejas nesses locais, Paulo retornará para Antioquia da Síria, a fim de prestar relatório daquilo que ele fez, da obra empreendida. E depois, então, Paulo se lançará numa segunda viagem missionária, aí sim, visitando as igrejas que ele havia fundado. Então, é importante a gente ressaltar que havia apenas duas cidades mais importantes naquela época do que Antioquia da Síria, que era a cidade de Roma, que tinha uma população significativa. Alguns comentaristas, estudiosos, estimam que na cidade de Roma havia cerca de 1.500.000 pessoas, ou seja, 1.500.000 pessoas era um grupo significativo. Tinha por volta de 40 a 50 mil judeus na cidade de Roma, e a segunda cidade aqui, mais importante, né, do que Antioquia, era a cidade de Alexandria, uma cidade onde tinha uma biblioteca importantíssima e era uma cidade muito preocupada com a questão filosófica, por exemplo. Então, o evangelho que foi pregado, propagado a partir de Antioquia da Síria, ele foi estrategicamente pregado ali, e a partir dali atingiu várias outras cidades devido à importância que a cidade de Antioquia tinha, tá? Então isso é muito notório. É notório como os primeiros missionários, em geral, preferiram, para que o evangelho fosse propagado de maneira mais rápida, focar-se em cidades maiores, em cidades grandes. Por quê? Porque devido à aglomeração de pessoas nessas cidades, o evangelho sendo ouvido por essas pessoas prontamente levariam o evangelho para outras localidades. Ok? Bom, o terceiro subtópico, uma obra de leigos. Então não foram os apóstolos, ou muito menos os obreiros, mas os leigos, os discípulos e os crentes em geral, outrora dispersos por causa da perseguição em Jerusalém, que pregaram o evangelho aos gentios e, consequentemente, fundaram a igreja em Antioquia. Glória a Deus por isso. Isso nos vem nos provar que a obra missionária, ela não é realizada apenas pelo pastor da igreja, ela não é realizada apenas pelo líder do departamento, ela não é realizada apenas pela irmã do círculo de oração, ela é realizada por pessoas comuns, mas que entendem que precisam comunicar o evangelho. Quando eu leio isso daqui, me faz lembrar automaticamente da igreja de Roma, que também não foi fundada por nenhum apóstolo, por nenhum discípulo direto de Jesus, mas foi fundada por intermédio daqueles que ouviram a pregação do evangelho ali na cidade de Jerusalém e levaram o evangelho para a cidade de Roma, tá? Então, mais uma vez, o destaque aqui e a importância da gente pregar. Por causa do anúncio do evangelho, a mão do Senhor estava sobre os crentes dispersos em Antioquia. E, portanto, por bondade, graça e misericórdia de Deus, muitas pessoas se converteram a Cristo ali. Essa notícia da conversão de vários na cidade de Antioquia chegou na cidade de Jerusalém, aonde estava a igreja sede, digamos assim. Quando Jerusalém soube do que estava acontecendo em Antioquia,
Jerusalém, então, envia para Antioquia Barnabé, com a finalidade de observar, de verificar de perto o que estava acontecendo na cidade de Antioquia. Barnabé, então, sai de Jerusalém e viaja cerca de 400 quilômetros de Jerusalém até Antioquia. Quando ele chega na cidade de Antioquia e visita a igreja ali e o que Deus estava fazendo, operando naquela igreja, Barnabé se alegra. Ele constata a ação sobrenatural de Deus e como Deus estava fazendo com que a igreja crescesse. É nesse momento que os irmãos de Antioquia, os membros da igreja, digamos assim, eles serão pela primeira vez chamados de cristãos. Antes, os cristãos eles eram conhecidos como do caminho, mas agora, a partir de Antioquia, eles são conhecidos como os pequenos cristos, isto é, aqueles que seguem o ensinamento de Cristo. Daí a nomenclatura cristãos e, posteriormente, a religião ganhou o nome de cristianismo. Tá? A palavra cristão ela ocorre cerca de 3 vezes no Novo Testamento. Originalmente, era um termo que descrevia os servos e os seguidores de Cristo, que não tinham medo de se separarem da impiedade, da corrupção e da imoralidade da sociedade, a fim de mostrar para a sociedade que eles de fato se identificavam com Cristo, tá? Bom, vamos aqui então para o nosso tópico de número 2, uma igreja missionária em ação. O subtópico 1 diz assim: havia alguns profetas e doutores. A igreja em Antioquia tinha uma boa liderança exercendo a vocação, ou seja, eram pessoas habilitadas, capacitadas, porque a Bíblia descreve que essa igreja ela tinha doutores e profetas. Os profetas eram pessoas que exerciam o dom de transmitir a mensagem de Deus sob a inspiração do Espírito Santo de maneira espontânea. O que dá a entender aqui que era alguma coisa próximo ao dom de profecia que está registrado em 1 Coríntios, capítulo de número 12. Tá? Então, esses eram os profetas. E os doutores eram mestres que, cheios do Espírito Santo, ensinavam a palavra de Deus com autoridade e com a sabedoria do alto. Não eram, portanto, homens orgulhosos e cheios de sabedoria meramente humana. Isso daqui é significativo. Eu preciso entender que quando Deus capacita a sua igreja, distribuindo dons para os membros, para os líderes, não é para uma autopromoção, para um autoenvaidecimento, não é para a autoglorificação daquele líder, daquele dirigente do departamento. Não. Quando Deus distribui dons, ele visa a edificação da sua igreja. A finalidade dos dons é edificar a igreja, proporcionar à igreja edificação, e não para que um se julgue melhor do que o outro, e não para que um se julgue superior ao outro. Logo, quando a gente recebe essa graça da parte de Deus, que são os dons espirituais, para desempenhar uma função no corpo de Cristo, a gente precisa deixar de lado o orgulho, a soberba, a prepotência, a vanglória e glorificar a Deus. Precisamos aprender com a igreja de Antioquia. Existiam pessoas capacitadas dentro daquela igreja. Nesse tempo em que estamos vivendo, precisamos sim de pessoas capacitadas, capacitadas por Deus para fazer a sua obra, tá? Bom, em segundo lugar, a liderança da igreja de Antioquia era uma liderança apta ao serviço, isto é, era uma liderança servidora. A liderança de Antioquia era constituída sem barreiras raciais ou mesmo espirituais. Por exemplo, Barnabé significa consolador misericordioso,
Simeão era negro africano. Lúcio era de Cirene, também africano. Manaém, irmão de criação ou de leite de Herodes, o tetrarca, ou seja, o Herodes Antipas, que matou João Batista. Saulo era um fariseu, ex-perseguidor da igreja. Essa profunda comunhão de adoração. Adoração é o ato da gente reconhecer a Deus como Senhor da nossa vida e da nossa existência. Isso é adorar. Adoração é a gente reconhecer o que Deus fez por nós. A adoração é a finalidade do homem. Essa profunda comunhão de oração e de serviço na diversidade de pessoas salvas trazia uma convicção de trabalho em favor das multidões não alcançadas da Ásia Menor e da Europa. Era uma igreja que tinha uma diversidade cultural muito grande, uma diversidade de etnias muito grande. Ou seja, essa é a beleza do Evangelho. A Bíblia diz que o Evangelho rompe barreiras. A Bíblia diz que o Evangelho transpõe obstáculos. É por isso que João, no livro de Apocalipse, ele diz que naquela grande cidade, naquele dia, estarão presentes ali todo povo, tribo, língua e nação. E ao longo do texto de Apocalipse, João repete isso algumas vezes. Jesus, ao longo dos evangelhos, se preocupou também em romper barreiras para levar o evangelho a locais que inicialmente os judeus desprezavam. Por exemplo, em João capítulo de número 4, diz a Bíblia que Jesus vai pregar em Samaria. Ele passa pela cidade de Samaria, que era uma cidade completamente desprezada pelos judeus. Era uma cidade em que os judeus viravam as costas para ela, consideravam uma cidade indigna deles passarem por ali. Era comum que quem saía do sul para o norte não passasse em Samaria. E a viagem era o dobro da distância, mas eles preferiam andar mais para não ter o desprazer, segundo a perspectiva desses judeus, de passar na cidade de Samaria. E Jesus, rompendo a barreira racial, a barreira espiritual e religiosa, ele passa pela cidade de Samaria para pregar o evangelho ali. A igreja, então, de Antioquia é um exemplo dessa diversidade de pessoas que estão ali dentro e que rompeu com essa barreira racial. O fato é que o evangelho estava prosperando na cidade de Samaria, de Antioquia. Terceiro subtópico, apartai-me, isto é, escolhei, separai para mim Barnabé e Saulo. Eu preciso aqui, inicialmente, levar em conta a posição dos nomes. Note que o nome de Barnabé aparece primeiro. Isso porque Barnabé vai até Antioquia e percebe que a igreja estava crescendo. Ele então sai dali e ele vai a Tarso, à procura de Paulo, porque Paulo, depois que saiu de Jerusalém, ele passou pelo deserto da Arábia e tudo mais, mas ele foi para Tarso e ficou um tempo em Tarso. Barnabé, quando percebe que a obra ali está crescendo, Barnabé vai então a Tarso, chama Paulo e leva Paulo para Antioquia. E ali então eles são separados para a obra missionária. Mas na primeira viagem missionária, o líder da missão era Barnabé. O líder da missão era Barnabé. O líder não era Saulo. Paulo ou Saulo deveria aprender com Barnabé, tá? Então, nesse ambiente de sensibilidade espiritual, o Espírito Santo ordenou que separasse Barnabé e Saulo. Olha só uma sensibilidade interessante que aquela igreja tinha. Eles eram sensíveis à voz do Espírito. Eles separaram Barnabé e Saulo porque o Espírito havia lhes comissionado. É por isso que eles fizeram. Note que antes de receber a orientação do Espírito Santo, a liderança de toda a igreja estava no propósito de jejum e oração, ou seja, eles estavam se consagrando,
Eles estavam buscando uma direção da parte de Deus. E a partir do momento que eles estão buscando uma direção da parte de Deus, diz a Bíblia que o Espírito Santo se manifesta para dar a eles essa direção. É uma igreja sensível à voz de Deus. Eu aprendo que a gente não pode perder essa sensibilidade. A gente precisa estar sensíveis à voz de Deus. O Espírito precisa ser aquele que conduz a nossa vida, que conduz a nossa igreja, que conduz a nossa trajetória. É Deus quem deve guiar a igreja, escolhendo, é claro, liderança para fazer isso. Mas a liderança, como a liderança de Antioquia, precisa estar sensível à voz do Espírito Santo. A lição aqui, como diz o autor, é muito clara. Na obra missionária ou em qualquer outro projeto na obra de Deus, devemos entrar em propósito de jejum e oração. Porque por intermédio do jejum e oração é quando, ou é por meio deste que nós recebemos de Deus o direcionamento para executar a missão que Deus tem para a sua igreja. Essa era uma base importantíssima da igreja de Antioquia. Não por acaso, a igreja de Antioquia precisa ser modelo para nós neste tempo em que nós estamos vivendo. Oremos ao Senhor para que possamos olhar para as Escrituras, examinar as Escrituras e ter a igreja de Antioquia como exemplo. Vamos aqui então para o tópico de número 3, que é o último tópico, o serviço de missões. Então, o início das missões cristãs. A narrativa de Lucas, que denominamos de primeira viagem missionária de Paulo, começa em Antioquia com a escolha de Barnabé e Paulo pelo Espírito Santo para uma obra especial. Deus ainda escolhe os seus. Eu aprendi que Deus ama a todos, indistintamente. João, na sua primeira epístola, afirma dizendo que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores, ou seja, antes de reconhecer Jesus como Senhor da nossa vida, da nossa história, da nossa trajetória, Deus já havia nos amado. Mas para chamados, determinados chamados, Deus tem pessoas específicas que ele chama e que ele escolhe. Nem todo mundo terá o mesmo chamado, nem todo mundo terá o mesmo dom, nem todo mundo terá o mesmo talento. E a gente precisa encarar isso daqui com seriedade. Se Deus não te deu determinado dom, determinado talento, mas deu para o seu irmão que está do lado, adore a Deus por isso. Seja grato a Deus por isso, tá? Bom, e João Marcos, que hoje acredita-se que foi o autor do Evangelho, né, do Evangelho que leva o seu nome, Evangelho de Marcos, permaneceu em Jerusalém até ser levado para Antioquia por Barnabé, e Barnabé era primo de João Marcos e Paulo, que regressaram de sua missão de socorro a Jerusalém. Quando partiram para Chipre, ali na primeira viagem missionária, levaram João Marcos na companhia deles. Porém, a Bíblia Sagrada diz que João Marcos, ali em Pergue, na Ásia Menor, ele deixa Paulo e Barnabé e ele retorna para Antioquia, para Jerusalém. Nós não sabemos ao certo por que Marcos fez isso. Há quem acredite que em um determinado momento Marcos sentiu medo e o medo fez com que Marcos retornasse. Paulo não gostou disso, isso afetou muito a relação entre Paulo e Barnabé, ao ponto de, na segunda viagem missionária, Barnabé querer levar Marcos novamente e Paulo não querer mais levar Marcos. Eles não chegam a um acordo, ao ponto de Barnabé, junto com Marcos, né, irem para um outro lado e Paulo, então, junto com Silas ou Silvano, irem para outro lado, né? Mas perto ali da sua morte, Paulo escreve a Timóteo, na sua segunda epístola,
e Paulo deixa claro, a beleza está aí, né? Que Marcos era muito importante para o ministério. Embora Marcos tenha errado porque os abandonou no momento que eles precisavam, mas mesmo assim Marcos não deixou de ser útil para o ministério. Subtópico 2. O roteiro da viagem e atividades missionárias. Então, o capítulo 13 e 14 de Atos, quando a gente lê esses dois capítulos, a gente encontra diversos locais, diversas cidades em que o apóstolo Paulo passou por elas. Então, ele desenvolveu missões em Chipre, missões em Antioquia da Psídia, que, como afirmamos no começo, não tem nada a ver com Antioquia da Síria, missões em Icônio, né? Missões em Listra, tá? Missões em Derbe, é até um evento interessante, quiseram divinizar Paulo e Barnabé, porque Paulo faz um milagre, e eles acreditam que os deuses estavam entre eles, e Paulo então recebe diante de si oferendas para receber adoração, e Paulo os impede de fazer isso, e missões em lugares antigos e novos. Depois que eles percorreram essas várias cidades, eles regressam a Antioquia para prestar relatório, porque o missionário precisa fazer isso. Quando o missionário ele é enviado por uma igreja, essa igreja enviou, essa igreja está sustentando ele, essa igreja está ajudando ele, essa igreja está orando por ele, ele precisa prestar relatório daquilo que está acontecendo no campo, daquilo que foi feito no campo, tá? Até para que os irmãos vejam a seriedade daquele missionário. Então, nessas regiões, a obra missionária ela foi caracterizada por uma variedade de estratégias de evangelização. Visita às cidades, né? Em países em que o evangelho ainda não tinha chegado, sofreu perseguição, Paulo, e oposição em virtude do evangelho que ele estava pregando. Deus batizou com o Espírito Santo, líderes foram separados para as igrejas plantadas, houve contatos e revisões das igrejas plantadas e muitas outras atividades missionárias. Quando isso foi cumprido, ele regressa então para Antioquia. Certamente, Paulo volta para Antioquia com o seguinte sentimento: a missão está cumprida, missão cumprida, nós pregamos o evangelho e Deus abençoou e fez a sua obra crescer, tá? E o terceiro subtópico, prestação de contas. Então, afinal, de cada uma das viagens missionárias, Paulo e sua equipe prestavam contas à igreja que havia lhe recomendado. Eles não estavam lá, né, simplesmente desamparados. A igreja lhe recomendou. Então, eles têm a obrigação de prestar conta àquela igreja, de dizer o que está acontecendo, de dizer o que eles estão fazendo. Eles precisam prestar conta. Então, embora Paulo e Barnabé sofreram perseguição, porque inicialmente era uma perseguição judaica, né? Eles passaram situações delicadas, né? Mas eles cumpriram a tarefa missionária, porque Paulo entendia que independente da onde ele estava, independente do que acontecia com ele, ele poderia usar isso para a pregação do evangelho. Glória a Deus por isso. Então, muitos judeus e gentios creram no evangelho e aceitaram Jesus como Salvador. Embora Paulo se vê como apóstolo aos gentios, foca a sua pregação em gentios, mas ele pregou aos judeus também. Isso porque, geralmente, quando Paulo chegava em uma cidade, a primeira coisa que Paulo fazia era procurar uma sinagoga. Por quê? Porque ali ele teria acesso às pessoas que frequentavam aquela sinagoga. Ele não procurava a sinagoga se ele não encontrasse, a cidade não tivesse. Mas também isso não era um impedimento para ele pregar. Ele pregava em outro lugar. Por exemplo, quando ele chegou em Filipos, ele não encontrou uma sinagoga ali. Não tinha o número necessário para constituir uma sinagoga, 10 homens. Ele encontra mulheres orando e ele vai pregar para essas mulheres orando, tá?
Então ele foca nos gentios, mas ele prega aos judeus também, e muitos judeus se convertem ao evangelho, ou seja, abraçam a crença que Paulo estava pregando ali sobre o Cristo ressurreto. Então a obra do Espírito Santo foi notória nessa jornada missionária. Não há missões sem a ação do Espírito Santo. Não há como fazer missões sem a ajuda do Espírito Santo. Alguém disse certa vez que missões sem o Espírito Santo não é missões, ou não são missões, é turismo. Quem vai ao campo sem o Espírito Santo vai fazer turismo e não missões. É necessário a ajuda, é necessário a atuação do Espírito Santo. Até porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, o grande legado missionário deixado pela igreja de Antioquia foi a porta da fé que Deus abriu aos gentios. Então, nós aprendemos aqui algumas lições preciosas. A primeira, a ideia missionários independentes, que respondem somente ao Senhor, não é bíblica. Paulo e Barnabé respondiam à igreja de Antioquia. Eles tinham uma igreja para prestar conta. Cuidado, esse negócio de pregador que não tem igreja. Cuidado, pregador tem que ter casa, pregador tem que ter igreja. Ele tem que ter uma igreja que ele preste conta, tá? Então, Paulo e Barnabé prestavam relatório frequentemente à igreja de Antioquia. Segundo, teremos oposições e obstáculos na obra missionária. Jesus mesmo disse que as perseguições viriam. Inclusive, no Sermão do Monte diz, bem-aventurados que são perseguidos por amor ao meu nome. Então, que a gente glorifique a Deus com as nossas ações, com a nossa conduta, com a nossa vida. E, finalmente, não se esqueça de que na obra missionária, quem leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. A alegria de ver pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho. A alegria de ver pessoas que tiveram a sua vida mudada pela pregação do Evangelho. Pode ser dificultoso, pode ser espinhoso, mas Deus, Todo-Poderoso, Ele conta comigo e com você. Amém? Muito bem. Chegamos aqui à conclusão da nossa lição. Vamos a ela, então. Então, à luz desta lição, podemos afirmar que a igreja cristã cumpre o seu propósito quando a cultura de missões faz parte da sua rotina, quando a igreja faz missões, quando a igreja investe em missões, quando a igreja se preocupa com missões, quando a igreja envia missionários. Uma das provas de que o Espírito Santo age na vida da igreja é se essa igreja investe em missões. Porque o desejo de Deus é que as pessoas não se percam. Então, se o Espírito está presente naquela igreja, ele vai impulsionar a igreja a fazer missões. Assim, é nossa tarefa evangelizar, participar dos projetos missionários da nossa igreja, ajudar com a cantina, ajudar com o almoço de missões, ofertar para missões. Se você tiver condição, enviar ajuda ao missionário que está no campo, né? Então a gente tem esta responsabilidade, tá? A gente pode orar, a gente pode jejuar, a gente pode contribuir. E se você tiver disposição, você pode ir fazer missões. Quando o Espírito Santo encontra pessoas dispostas, despojadas e sedentas por alma, ele as capacita com talentos, com dons espirituais, para que se lance inteiramente na mais sublime missão, ganhar almas para o reino de Deus. Oremos neste tempo em que estamos vivendo, que Deus levante mais homens e mulheres dispostos a fazer a tua obra, a pregar o Evangelho e fazer missões. Amém? Bom, estamos chegando ao final da nossa aula. Se você gostou do conteúdo que aqui é produzido, você pode ajudar este canal. Curta este vídeo, compartilhe e também se inscreva em nosso canal. Nos ajude a alcançar mais pessoas. E que o nome de Deus seja glorificado. Até a nossa próxima aula.